Vou fazer algumas observações que têm como finalidade introduzir uma certa leitura, né, do livro do Camus, A Queda, né? São notas muito preliminares e, na verdade, elas terminam, né, quando se deveria começar, a partir dessas observações, uma leitura, não é, mais detida do próprio texto, do romance, coisa que eu não faço aqui, né? Então, é uma introdução, são apenas notas lançadas assim sobre alguns aspectos, não é, que, dentre os muitos que tem que ser observado nesse livro, né, que é um livro bastante complexo, né, o Manuel já havia alertado para isso ontem, né? Então, o que eu vou fazer, e começando pela observações que o Sartre fez quando ele fez a resenha do Estrangeiro, né? O Sartre fez uma resenha do Estrangeiro, o Camus fez uma resenha da Náusea, né? As observações que o Sartre fez nesse comentário, não é, são, desde então, são muito lembradas, né, e até celebradas, porque são muito argutas, né? E versam principalmente sobre as relações que podemos estabelecer entre o romance e o ensaio, o mito de Sísifo, não é? Uma das coisas que vale a pena, então, fazer o paralelo, não é, esta dualidade, não é, que o Sartre conseguiu focalizar muito bem, e, no caso da Queda, a falta, não é, de um ensaio teórico em que o mesmo tema estivesse tratado. Mas essa falta, ela é muito significativa, não é? Porque muitos dos leitores da Queda veem no enredo, não é, se assim se pode dizer, do texto, não é, da novela, um outro texto implícito que poderia até se desenvolver como ensaio, né, e que deveria valer como uma resposta ao Sartre, uma vez que talvez o Camus não tivesse ficado muito contente com a resposta que ele deu por ocasião da polêmica, não é? O Manuel falou ontem, vocês conhecem, não é, o famoso conflito lá que houve por questões políticas, né? E que, na verdade, tem como tema de fundo o engajamento e a história, né? Por parte do Sartre foi tematizado, o Sartre acusa, né, o Camus de várias falhas do ponto de vista de um certo cultivo da existência histórica, não é? E chega a dizer, inclusive, uma observação de mau gosto, né, que o Camus era como a Cruz Vermelha, né, que gostava de socorrer feridos, né, mas não fazia nada para que eles não fossem feridos, né? Então, o Camus respondeu da maneira como pôde e tal. A resposta deixou a desejar, e muitos acreditam que a Queda, né, bom, eu teria ruminado isso durante algum tempo, né, e a Queda seria, então, alguma coisa que também tem a ver, né, com esse conflito e essa discussão que deixou marcas muito profundas nos dois, né? E o Sartre fala disso depois no texto que ele escreveu por ocasião da morte, né, do Camus. Bom, então, o que nos interessa é isso. O Sartre chama atenção para esse paralelismo entre o Estrangeiro e o mito de Sísifo. Diz que um tem que ser entendido pelo outro, né? E o que ele diz, em resumo, é que o destino de Sísifo, não é, entre aspas, o castigo de Sísifo, ou a condenação, também entre aspas, né, de Sísifo, pelos deuses, não é, não são vividos por ele de acordo com as dicotomias tradicionais, que habitualmente se apresentam nesse caso, não é? O que poderia ser, diante de uma fatalidade, diante de um
de algo a que você não pode se furtar, porque foi decretado pelos deuses, não é? Talvez resignação ou desespero. E no caso do Sísifo não haveria nem resignação, nem desespero, não é? E no final do texto, o Manuel chegou a comentar ontem, né? Aquela espécie de leve sorriso, não é? Do Sísifo, que configura o reconhecimento do absurdo da sua tarefa, o reconhecimento do absurdo da sua vida, né? A gratuidade daquilo que ele faz, daquilo que ele é, né? Mas na forma de uma assunção do protagonismo de tudo isso, né? Ou seja, ele assume como se fosse decisão dele aquilo que lhe foi, no entanto, imposto, não é? Portanto, não é nem a resignação acerca de algo que ele não poderia se furtar e nem o desespero pela mesma razão, não é? O Sísifo, nesse sentido, é alguém que, se não se aproxima muito de um homem livre, não é? Embora ele cumpra, não é? Aquela terrível sina, né? da pedra lá do rochedo, não é? E no caso do Meursault, do estrangeiro, ele seria, então, aquele de que nada se arrepende, ele nada aspira, mas, ao viver aquela rotina aparentemente tão morna, né, da sua vida, aquele saltitar de instante em instante, né, onde não aparece que haja qualquer tipo de acontecimento, no sentido mais forte da palavra, né? Ele, no entanto, vive a partir de si, né? Esse é um tema que, na literatura moderna, vai ter outros desdobramentos, não é? Uma das figuras da liberdade perdida, ou do sentido perdido, não é? É você viver a indiferença, mas a partir de si, não é? Digamos assim, que é uma figura estranha da liberdade, não é? A gente pode encontrar alguma coisa parecida no Musil, né? Alguém que vive a indiferença, como se viver a indiferença fosse viver, de alguma forma, a liberdade possível, numa época em que a liberdade já não é, né? Possível. Então, essa vida que se vai constituindo dessa forma, não é? No caso do Meursault, não é? Mostram que os seus gestos não são conformes a qualquer coisa, não são conformes a algo que deveria ser, não é? Essa oposição que se faz quando nós raciocinamos sobre o sentido da moral, não é? Aquilo que é de fato e aquilo que deveria ser, do ponto de vista de uma normatividade moral, não é? Não existe no Meursault essa diferença, nem no sentido dele se conformar aos fatos, porque não é bem isso que acontece, não é? Ele vive uma vida que é anterior à própria conformação, não é? E também não aspira a nada que deveria ser além daquilo que já, não é? Lhe é dado viver. Então, trata-se de uma existência que não é pontuada por interrogações, não é? Uma forma descontínua de viver a continuidade, não é? O Sartre, quando fala da forma da escrita do Camus, ele aponta para isso, né? Aquelas frases curtas e como que uma temporalidade em que os instantes vão se sucedendo, mas por saltos, né? Então, é uma descontinuidade, mas como é aquela rotina isenta de acontecimento, também é uma continuidade, a continuidade de um sentido ausente. Normalmente, a continuidade de uma vida é dada pelo seu sentido, né? Pela coerência, né, de uma vida. No caso da personagem do estrangeiro, isso é dada pela ausência de sentido, tanto quanto nós possamos entendê-lo do ponto de vista tradicional, não é?
Então, isso estaria, digamos assim, na construção da personagem e na forma da escrita, né, do texto. Cada gesto e cada frase parece sempre recomeçar. O Sartre chama atenção para isso, né? E esse recomeço, ele está, portanto, isento de esperança, né? Não há nada que projete uma esperança nessa continuidade estranha, né, da vida do Meursault, e também na angústia, né? Não há esperança, não há expectativa e, portanto, não há angústia em relação ao porvir, né? Então, esse recomeço perpétuo, que é uma descontinuidade e uma continuidade ao mesmo tempo, né? Então, o livro ele nos incomoda não por estas características que poderiam ser interpretadas como incompletude, né? A frase que poderia continuar, uma temporalidade que poderia se prolongar. Como não existe nada disso, a gente tende, por vezes, a entender que há ali uma certa incompletude, e essa incompletude, do ponto de vista da psicologia, entre aspas, da personagem, né, seria, então, a sua infelicidade, coisa que também não é adequada, né, de se ver no romance e na construção da personagem. Isso não se insinua, né, na vida do Meursault. Pelo contrário, né, ou a gente pode dizer que ele não é nem feliz nem infeliz, ou então que ele vive um tipo de felicidade que é incompreensível para os demais, para os outros, né? Também, da mesma forma como tudo aquilo que acontece com ele, não é? Não pode ser visto como uma vitória sobre ele. Ele é uma pessoa indiferente, passiva. Diríamos, então, é alguém fácil de ser vencido. E ele é submetido à provação do julgamento, não é? Onde todos estão encarniçadamente, não é, tentando mostrá-lo como um monstro, por conta desses episódios, né? Foi o enterro da mãe, depois, no dia seguinte, já foi ao cinema, já saiu com a namorada e depois matou o árabe, não é? Então, é um monstro. Faz tudo isso assim, como se não fosse nada, não é? Então, lá, o tribunal está montado, né, para que essa figura apareça. E que haja, então, o quê? Uma vitória da sociedade e da justiça, né? Isso que o juiz de instrução, aquele que é encarregado de interrogar, né, dá um depoimento: nunca vi uma pessoa mais fria, nunca vi uma pessoa tão monstruosa, né, que não tem nenhum tipo de valor, nenhum critério, nada, né? E isso tudo, então, para conferir ao Meursault essa condição monstruosa, né, que, na verdade, não o afeta, né? Então, essa possível vitória da sociedade e da justiça sobre ele, através da imputação da culpa e da condenação à morte, também não resulta, não é? Ou seja, o Meursault, culpado, permanece inocente, não é? O Manuel ontem falou de como o Camus vê essa questão da culpabilidade meio que inerente, não é, à condição humana. Não é uma culpa que se assume, porque ela já é imanente à própria condição humana, não é? Então, no caso do Meursault, se há culpa, é esta, porque outra culpa ele não assume, embora façam tudo, né, para que ele confesse, reconheça a culpa, se arrependa e assim por diante. Ele não vive essa culpa que lhe querem impor, não é? E, portanto, essa trajetória de atos todos atomizados, né, pensamentos sempre recomeçados, né, ela não poderia ser descrita como, e já vamos então entrar no nosso tema, né, como a queda na culpabilidade, né? Porque o relato bíblico se configura dessa forma, né? Há uma queda, e onde como se caiu e onde se caiu? Na culpa, né? No pecado, né? Isso que querem fazer, então, com que o Meursault repita, né, esse
esse ato, por assim dizer, originário, né, para que isso possa resultar no arrependimento, né, é muito comum essa ideia, e ela foi muito cultivada ao longo de uma certa noção cristã de justiça, inclusive na Inquisição, né. É preciso assumir a culpa para que depois possa vir o arrependimento e, possivelmente, o perdão, né? Tem essa sequência, né? Se a pessoa não assume a culpa, ela não tem do que se arrepender. E, portanto, ela não pode postular o perdão, né, por aquilo que ela fez. Por isso que é o essencial era assumir a culpa, né? Na Inquisição, como vocês sabem, o sentido da tortura era esse, né? A tortura tem um sentido positivo, porque, em um determinado momento, o camarada acaba assumindo o que ele fez, assume a culpa, e aí, então, ele tem uma possibilidade de salvação, né? Assumindo a culpa, ele pode vir a ser perdoado. Se ele não assumir, nunca poderia ser perdoado. Então, a tortura tem esse caráter positivo de levar o indivíduo, né, à culpa e, possivelmente, ao perdão. Isso, do ponto de vista da justiça cristã, como esse tipo de sociedade que aparece como pano de fundo, né, do estrangeiro no julgamento, né, ela tem esta configuração, né? Então, no caso do Meursault, não há nem queda nem ascensão, e, portanto, ele permanece naquela espécie de neutralidade que causa grande incômodo, né? Grande incômodo aos juízes, né? No filme que o Manuel citou ontem, tem uma cena interessante, porque o cafetão vai depor, né? E ele não tem jeito com as palavras, né? Ele não sabe falar, não é? Então, ele olha para o Meursault e diz: é um homo, não é? E o juiz fala: sim, sim, claro. E então, e o que mais? Fala, um homo, é um homo. Esse reconhecimento ingênuo, não é? De uma certa figuração da humanidade que não corresponde àquilo que se espera, não é? E, portanto, o que eu queria dizer com tudo isso é que, no caso da queda, né, o livro é um livro desconcertante também, né? Talvez tão desconcertante quanto o Estrangeiro, mas por motivos talvez inversos, né, a esse ao do Estrangeiro. Nós temos, então, o que na queda? Do começo ao fim, né? Uma interrogação contínua e radical que alguém faz acerca de si mesmo, né? Um exame mesmo, né? E, qualquer que seja o sentido que se possa atribuir a essa palavra, né? Um exame da alma, um exame profundo, doloroso, cruel, né? Da própria alma, mas que também depois aparece isso, na verdade, a alma do outro, a alma humana, né? Que atinge um paroxismo, atinge um limite da crueldade, né? E o Manuel até ontem estava comentando isso. Os leitores especulam muito acerca de qual seria o gênero de literatura ali, praticado ali na novela. É uma coisa bastante enigmática, né? É muito difícil responder a isso, e a dificuldade dessa resposta certamente provém dessa estranheza, por assim dizer, fundamental e intrínseca, né, que se manifesta no ponto de partida e no fio condutor do livro, que são igualmente obscuros, não é? Porque não é possível atribuir ao relato do juiz, né, o juiz penitente, o Jean-Baptiste Clamant, a natureza ocasional de um encontro com o interlocutor, a partir do qual se estabelece um diálogo, porque não há diálogo. O interlocutor não fala, não é? O Clamant não dá chance do outro falar, não é? Pelo contrário, ele responde pelo outro, ele adivinha as reações do outro, e ele engata a conversa, quer dizer, a fala dele, que na verdade, é um monólogo, não é? A partir do que ele supõe que o outro esteja pensando ou reagindo diante do que ele está dizendo, mas o outro mesmo não participa diretamente, não é? Quer dizer,
parece que nós temos ali uma condição deliberada de uma espécie de confissão, e por vezes isso fica claro, né, que o juiz penitente, justamente por isso ele é penitente, né, ele está fazendo uma confissão, quer dizer, ele é um juiz, ele é aquele que recebe a confissão, né, do réu. Mas como ele é um juiz penitente, ele ali agora está fazendo esse papel também, né, daquele que se confessa, daquele que admite a culpa, não é? A partir desse exame de si que ele faz continuamente, dedica a vida, né, a isso. Então, se há alguém que fala e um interlocutor que não fala, já há ali um enredo cujo propósito parece obscuro. Não é? Por que colocar um que fala, um que ouve, não é? Duas personagens, mas apenas uma fala e a outra só aparece pelas referências que o juiz penitente faz, né, a ele. Uma aparente ausência de propósito, mas que é a própria raiz do relato. É aí que está o enigma, é aí que tem que se procurar o gênero, é aí que tem que se procurar o que está acontecendo ali, né? Porque isso faz aparecer a ausência de propósito de uma vida que é isso que o juiz está relatando, uma vida que não teve propósito, né? Porque tudo aquilo que ele pensava, acreditava e julgava viver, né, na verdade não era nada, ele descobriu que não era nada, né? Era totalmente negativo, não tinha nenhuma positividade. Mas, conforme as coisas vão evoluindo, não é, essa ausência de propósito de uma vida vai aparecendo cada vez mais como a ausência de propósito da vida. E essa é uma leitura que eu vou citar para vocês, alguns críticos, né, que dão, então, ao livro do Meursault, ao livro do Camus, né, A Queda, esta universalidade cruel, que certamente vai de encontro à noção sartreana de universalidade, que só aparece de forma clara no indivíduo que vive a universalidade humana sob a forma do engajamento e do compromisso, né? Há, portanto, no caso do juiz penitente, uma universalidade que vai se constituindo. Ele está falando só dele, mas é possível ver ali se insinuando uma certa concepção, né, cruel, né, da condição humana. E o próprio juiz reconhece isso, né? A uma certa altura que ele diz ao interlocutor, desde que nós começamos a conversar, você agora se sente um pouco pior, não é? É possível ver essa universalização da condição humana a partir de alguém que está relatando a sua vida, aparentemente, apenas com esse compromisso, né, de relatar gratuitamente ao outro, no encontro fortuito, né, aquilo que lhe aconteceu, né? Então, se por um lado é evidente que não se trata de um diálogo, né, por outro também é certo que este monólogo exige o interlocutor e atinge o interlocutor, né? Quer dizer, é uma fala solitária que exige a escuta, né? E a escuta vai ocasionar a transformação. Quer dizer, o outro vai sentir-se também na condição de quem se examina, né? E de quem possivelmente se confessa também. Ou seja, tem algo a dizer, né? Que pode estar recalcado, pode estar oculto, mas é também alguém que tem algo a dizer, assim como o juiz tão, né, desbragadamente fala de si. Então, ao contrário do estrangeiro, o relato é contínuo. A gente poderia dizer até que é excessivamente contínuo. O fio da narrativa é muito forte, né? Não para, o juiz não para de falar, né? Então, isso parece ser, digamos assim, um conteúdo deliberado para dar ao relato esta expressividade, né, contundente, que a gente acaba captando, né? Essa continuidade aparentemente tão afirmativa, né, que nem deixa sequer espaço para
qualquer reação, qualquer pergunta do outro, né? No entanto, ela pode também ser vista como uma interrogação obsessiva. Por vezes, parece que o juiz faz ele está interrogando, ele está perguntando, afinal de contas, o que significa tudo isso. Mas ele pergunta de maneira tão obsessiva e ansiosa que nem dá tempo do outro responder, né? Mas a gente pode notar que é uma pergunta, uma vontade de saber, de decifrar, né? Mais do que ele já o fez acerca dos acontecimentos, não é? Que ele está ali relatando. Quer dizer, uma busca desesperada de um certo esclarecimento, não é? Uma tentativa de sair de uma certa angústia, de uma certa escuridão, não é? Que, apesar de uma certa lucidez que transparece na fala do juiz, porque ele procura ser muito lúcido em relação a ele mesmo, não é? Ele não tem nenhuma ilusão acerca dele próprio. No entanto, a gente percebe que ainda falta alguma coisa. E é por isso que ele precisa falar a alguém, a um outro, como se ele esperasse algo do outro, embora a angústia e a ansiedade que transparecem nessa fala emudecem o outro, né? Ele não dá tempo ao outro de se manifestar. Então, isso, no entanto, seria provavelmente um erro, né? Entender isso como a procura de uma saída da situação, né? Alguém, ele encontra fortuitamente alguém lá no bar, puxa a conversa, conta várias coisas acerca da sua vida, como quem busca opinião ou saída para os impasses, né, que ele está vivendo. Não é isso de forma alguma, né? E já passou. A busca da saída, a busca da solução já passou. Já não é mais o momento, né, de se procurar isso. O que ou seja, ele não pode mais sair da gratuidade, né, daquela existência que ele relata ao seu interlocutor, e a maneira como ele vive, né, e fala desta existência, né, que ele viveu, também não significa propriamente uma busca de razões, né, que poderiam vir a esclarecer o seu passado, por exemplo. Não está em busca disso, né? Uma espécie de labirinto de questões, né, em que ele fica ali, né, meio que prisioneiro, né, rodando sem saída. E é interessante notar que não há propriamente um começo, não é? Há aquela aproximação, o juiz penitente vem falar lá com o seu interlocutor, que está sentado ali no bar, puxa a conversa e tal, mas quando se trata do relato, não é propriamente um começo, não é? É como se ele já estivesse pegando o fio da meada no meio, porque ele já fez isso muitas vezes. É a profissão dele, praticamente. Ele fica no bar e chega as pessoas e ele fala, não é? Então, ele está sempre no meio de alguma conversa que nunca é terminada, mas também nunca começa. Está sempre no meio, não é? Talvez porque o começo e o fim sejam exatamente os lugares onde poderia aparecer razão e sentido, não é? Daquilo que do conteúdo deste relato, não é? Ele já está sempre no meio de um discurso, não é? Que o outro desconhece, não é? Mas isso pouco importa também, porque não se trata nunca de encontrar, né, nem pontos de partida, nem pontos de chegada, né? Então, se nós quiséssemos falar, como poderia ser o caso, né, em busca de sentido, nós teríamos dificuldade para saber exatamente o que deveria apresentar sentido. Porque se eu busco sentido acerca de alguma coisa, vivi alguma coisa, aconteceu alguma coisa, quero saber o sentido. Mas do quê? No caso do relato do juiz, não aparece esse lugar, esse acontecimento, essa coisa, que poderia eventualmente ter um sentido. Isso não se configura com clareza, não é? E, portanto, também do que se está buscando o sentido, acerca do que se está buscando o sentido.
também não se configura claramente. Então, essa base, não é, por assim dizer, podemos dizer, talvez factual, não é, de um acontecimento bruto que precisaria ser clarificado, né, pelo seu sentido, nem mesmo essa base ela é configurada com clareza, né, no relato do juiz. Né? Porque, do ponto de vista da construção, né, textual, os fatos relatados nunca são suficientes para induzir alguma busca ou para despertar alguma curiosidade acerca da significação, porque justamente são muito descontínuos, lançados assim de uma forma muito obscura, não é? Aleatória quase, se poderia dizer, não é? Uma densidade factual muito bruta, não é? Que, portanto, não tem aquele mínimo necessário para que ali vá se acoplar algum sentido, não é? Como se o sentido buscado, né, não fosse daquilo que está sendo narrado, mas da própria narração. Né? Isso é uma forma, talvez, de ler o livro. Né? Quer dizer, o que está sendo narrado ali, talvez não faça sentido nenhum, né? E nem é o caso de se buscar o sentido. Mas e a narração? Né? No final, o juiz vai tocar nesse ponto. Por que ele faz aquilo? Qual o efeito que aquilo tem no outro, né, e nele mesmo. Então, essa própria narração talvez tenha um propósito, talvez tenha um sentido, mas isso é alguma coisa que também não aparece, não é? Claramente. Não é? Uma vez que, para que isso ocorresse, seria possível que a narração fosse também uma revelação. Não é? E o que é que a narração revela? Não é? Se nós formos esmiuçar o conteúdo da narração do juiz, ela não revela coisa alguma, né? Porque ela é toda contraditória e entrecortada. E, mesmo do ponto de vista factual, ela não tem consistência suficiente, né, para dizer isso quer dizer isso, aquilo quer dizer aquilo. Né? Essa revelação que na narrativa se pode buscar. Né? Nós notamos isto pela obscuridade dos fatos supostamente importantes que o juiz vai relatar, que de alguma forma foram decisivos para que ele esteja ali, naquele lugar, né, desempenhando aquele papel, mas ao mesmo tempo esses fatos não são suficientemente claros e nem têm uma densidade razoavelmente trabalhada para que eles possam vir a dizer alguma coisa. Não é? Quais são esses fatos? A passagem noturna pela ponte. Vocês leram o livro, não é? O juiz está passando pela ponte, passa por uma pessoa, uma mulher, continua andando, e aí ele vê um baque na água, um corpo batendo na água, ele ouve. Ele continua andando, não é? E aquilo fica gravado, né, na mente dele, não se sabe do que se trata, possível suicídio. Ele não consegue saber, no dia seguinte ele procura nos jornais se a notícia de alguém que pulou da ponte, suicidou e tal, ele não encontra nada, mas alguma coisa aconteceu. Ele não sabe, e ele não sabe porque no momento em que aconteceu ele não quis saber. Né? Então, isso incomoda, é uma coisa muito obscura, que torna-se quase que um tormento, não é? Para ele, uma pessoa aparentemente muito equilibrada, muito tranquila, mas isso o perturba. Não é? E, portanto, ele tem uma espécie de impressão, ele tem a impressão de que alguém saltou no rio, alguém saltou na água. Mas ele não sabe se isso é uma impressão ou uma interpretação, não é? Do que ele ouviu, né? Da situação. Né? Nessa ambivalência, né, na verdade, o que importa é o modo como isso o atinge, a perturbação que isso lhe causa e o fato de que ele passa a viver uma incerteza dolorosa. Ele, um homem que só vivia de certezas, aliás, né? Sujeito, um advogado, tranquilo, de grande sucesso, muito confiante, né, nele, nos mecanismos dali que ele manipulava com muita habilidade e tal.
E aí ele passa a viver isso, que é uma coisa nova, né? A incerteza. Algo que o toca profundamente, mas que ele não sabe o que é, né? E que o perturba tanto mais quanto ele permanece sem saber o que é. No entanto, é real, né? Ele não sabe o que aconteceu. Mas a realidade disso que ele não sabe gera nele um estado de ansiedade, né? Que é extremamente perturbador, né? É um estado de espírito, se assim se pode dizer, né? Uma disposição, né? Uma dúvida que o atinge de uma forma muito dura, né? Por que essa dúvida o atinge duramente? Porque talvez ela não seja propriamente a dúvida acerca do episódio. Alguém se atirou ou não atirou na água? Não sei, não fui olhar, né? Mas essa dúvida que se esboça a partir desse episódio, né, é o fato de que, a partir dali, acorda nele, no juiz, uma dúvida que ele talvez já vivesse sem saber, e que é a dúvida que ele traz acerca de si mesmo, né? Ou seja, da possibilidade do sentido, entre aspas, né? Que pode vir a se constituir como uma interrogação da sua própria vida, não é? Então, é algo que se dá a partir dele mesmo e não do fato, não é? Ele não sabe bem o que está acontecendo, mas o fato é pretexto para que ele mesmo comece a entrar em questão, a se pôr em questão, o que vai resultar depois na ida dele lá para, não é, Amsterdã e o bar, e ficar lá fazendo aquilo que ele faz, né? Então,